Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Você que está aí com a sua Bíblia, em papel, no iPhone, onde for, em papel, ou seja, em algum telefone, abra aí. Marcos capítulo 4. E nesta manhã, o título da minha mensagem é A Tempestade Vai Passar. Nem de propósito. A tempestade vai passar. Domingo passado nós falamos aqui, alguém se lembra sobre o quê? O título da minha mensagem no domingo passado? Eu vou relembrar-vos. Avançando. Alguém se lembra? Ninguém se lembra. Alô, gente, está cá tudo. Vocês tomaram um pequeno almoço? Quem é que daqui já bebeu café? Domingo passado nós falamos sobre avançando com fé e esperança. Lembram-se disso? E falámos que o povo de Deus é um povo de fé e esperança. E falámos no versículo que diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Está aí uns PowerPoints, se vocês puderem meter, agradecer imenso. Lembra-se deste versículo? E ponha o seu telemóvel no silêncio, se faz favor. Está bem? Agradecia. Então a palavra de Deus nos diz, e parece que é os tempos que nós estamos a viver, não é? Devastação, tudo isto que nós estamos a viver, mas diz aqui, eles reconstruirão as velhas ruínas. Isto está a apontar para o futuro, conforme nós vimos aqui no domingo passado. Vamos voltar aqui. Mas quando nós falamos de tempestade, o nosso país tem sido assolado nestes últimos tempos e nestes últimos dias com tempestade terrível. Vocês têm visto as notícias, têm lido nos jornais, tem sido algo terrível, não é? Nós temos visto nos jornais uma série de pessoas desesperadas porque perderam os seus bens, perderam o seu ganha-pão. Inclusive houve uma morte, pelo menos oficial até hoje, alguém que estava numa cave e por causa de uma inundação faleceu. E tem sido imagens terríveis, cheias, incríveis, como não se vê há muitos anos. E é uma realidade, quando se toca nos bens essenciais das pessoas, é muito complicado, é muito sensível, não é? Quando nós vemos pessoas perderem o seu negócio, eu estava a ouvir nas notícias, pessoas a dizer que este Natal possivelmente iria ser dos natais mais tristes da vida deles, porque o comércio deles estava completamente destruído, o ganha-pão deles estava completamente destruído, e é muito complicado viver isso. E eu estava a pensar como é interessante ver como por vezes uma tempestade, uma luta, uma dificuldade, uma dor une mais as pessoas de uma forma honesta e sincera do que tempos de prosperidade. Porque nestes tempos de dificuldade parece que as pessoas ficam mais próximas, não vos parece a vocês também? Nestes momentos de luta, nestes momentos de dor, nestes momentos de aflição, nestes momentos de dificuldade, parece que as pessoas ficam mais próximas, não é? Parece que as pessoas se juntam mais. Eu lembro-me que há umas quartas-feiras, 3 ou 4 quartas-feiras atrás, já não me recordo muito bem, choveu bastante mesmo nessa quarta-feira e eu estava a chegar aqui à igreja para a oração e eu vinha já com o meu coração assim um bocadinho apertado, e quando eu cheguei ali à entrada eu comecei a olhar para o chão e eu disse: isto não está a acontecer. Porque nós tínhamos água até perto aí das cadeiras. E sempre que eu calcava o flutuante, saltava água para fora. E eu fiquei tão zangado, não sei com o quê, que eu liguei para o irmão António e disse: irmão António, traga-me picaretas, traga-me enxadas, traga-me o que você tiver, porque a gente tem que abrir aqui uns rasgos, a gente tem que resolver isto. E entretanto começaram a chegar irmãos para a oração e foi espetacular, foi incrível, que houve irmãos que, eu lembro-me do irmão Marçal, ele descalçou os sapatos e foi lá para fora, parecia ser o Moisés no meio do Mar Vermelho.
quase que se abria ali as águas, não é? Chegou o João com um chapéu e uma série de gente, irmãs, com panos aqui dentro. Foi uma coisa incrível. E eu estava a pensar nisso, que no meio de uma dificuldade a igreja se uniu para encontrar uma solução, não é? E no meio da tempestade nós sempre vemos isso acontecer, vemos que há aqui uma unidade naquilo que está a acontecer. E esta é uma realidade. O que é uma tempestade? Uma tempestade, eu vou aqui usar um termo, não é, uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a vento forte, granizo, chuva, trovões, raios, cheias. Estas são as tempestades que normalmente, quando nós falamos em tempestade, nós nos lembramos, e nos dias que nós estamos a viver, nos lembramos acerca disso. Mas existem outras tempestades na nossa vida. E uma não muito distante, o Covid, foi uma tempestade, ainda hoje é uma tempestade na vida de muita gente. Uma situação financeira que nós estamos a viver, com toda esta inflação a crescer, é uma tempestade na vida de algumas pessoas. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser uma luta interior que a pessoa está a viver, pode ser um vício oculto ou não, que é uma tempestade na vida da pessoa e que a pessoa está a viver isso. Alguns já enfrentaram tempestades de não ter o que comer. Não sei se aqui alguém já viveu essa tempestade, de olhar assim para a despensa e ver que a despensa não está tão cheia como devia estar. Alguns já passaram por tempestades de não ter dinheiro para pagar contas. Não sei se aqui alguém já passou por essa tempestade. Também é uma tempestade complicada, não é? Quem tem negócios, não ter dinheiro para chegar ao final do mês e quem sabe até pagar salários, não é? Não é fácil. Uma tempestade de alguns, se calhar, que chegaram ao final do mês e os seus patrões não tinham dinheiro para pagar os salários ou não tinham dinheiro para pagar os subsídios, não é? Nesta altura existe o subsídio de Natal. Há quem vá recebendo durante o ano, mas normalmente, chegando ao final do ano, ou neste caso, no mês de dezembro, é pago o subsídio de Natal. Mas alguns já passaram por essas tempestades. Tempestades de falta de paz no lar. Tempestades de um momento de crise no casamento, tempestades de um problema de saúde em algum filho ou em algum ente querido. Alguém já passou por estas tempestades? Especialmente todos nós já vivemos estas tempestades que assolam a nossa vida. São tempestades difíceis, mas uma certeza eu tenho: todas as tempestades vão passar. Esta que nós estamos agora a viver no nosso país, certamente também vai passar. E o sol vai voltar a brilhar. Certamente isso vai acontecer. Marcos capítulo 4, eu queria ler convosco alguns versículos de uma passagem em que se levantou uma tempestade. E eu gostaria de ver convosco como é que nós podemos lidar com as tempestades. De algumas verdades que nós aprendemos a aprender com as tempestades, ou sobre as tempestades. Capítulo 4 diz assim, eu vou ler para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barcos. Ora, levantando-se grande temporal de vento, ou grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma passagem que nós conhecemos muito bem e eu gostaria de ver convosco nesta manhã algumas coisas que nós podemos aprender no meio das tempestades. Primeira coisa é que as tempestades fazem parte da vida. Não sei se vocês já perceberam disso. Possivelmente esta não é uma mensagem, não uma pregação, se calhar que vocês gostariam de ouvir nesta manhã. Não é a melhor mensagem mais procurada para ser ouvida, mas esta é a realidade. Tempestades fazem parte
da vida, lutas fazem parte da vida, problemas fazem parte da vida. E se eu fosse dizer ao contrário, que isso não faz parte da nossa vida, eu iria estar a mentir-vos. Porque todos vocês já passaram por tempestades e continuam a passar por tempestades e continuam a passar por lutas. Então é bom nós percebermos isso, amados, que tempestades fazem parte da vida. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: eu lhes disse estas coisas, que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta passagem desta tempestade, ela está nos 3 evangelhos, nos primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. São passagens paralelas. E é interessante que lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 24, diz: de repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. De repente levantou-se uma tempestade. E há tempestades que se levantam na nossa vida que são de repente. São situações, umas nós até já estávamos à espera que pudessem vir, já eram previsíveis que acontecesse, mas outras não. Há situações na nossa vida que nós não estávamos à espera, nem estávamos preparados para que isso acontecesse. Foram situações que nos apanharam de alguma forma de surpresa, desprevenidos. Diz aqui que de repente se levantou uma tempestade. E Jesus estava dormindo. Eu não sei se já vos aconteceu uma vez vocês passarem por situações que parece que Deus está dormindo. Parece que vocês nunca perguntaram no meio de uma aflição: Deus, onde é que tu estás? Porquê é que tu não estás a agir? Será que tu não estás a ver o que é que está a acontecer? Alguém que já fez este questionamento a Deus? Alguém que já perguntou a Deus: Deus, o que é que se está a passar que eu não estou a perceber? Parece que tu estás desatento. E sabe, às vezes levantam-se estas tempestades. Esta tempestade aqui, em específico, estava acima daquilo que eles conseguiram resolver, ou conseguiam resolver pela sua experiência como pescadores. Certamente eles já tinham enfrentado outras tempestades, mas esta era diferente, era fora do normal. A sua experiência de pescadores experientes não ajudou em nada a resolução desta tempestade. E deixe-me dizer que há situações que vêm à nossa vida, que a nossa experiência, que aquilo que nós conseguimos fazer na nossa força não é suficiente. Aquilo que nós às vezes temos como conhecimento dos factos ou das situações não são suficientes para nós ultrapassarmos aquela tempestade, aquela situação, aquela luta, aquele problema. Não é suficiente. Estes homens eram homens experimentados, mas diz aqui que eles não conseguiram resolver aquele problema. Jesus nunca prometeu, ouça, nos livrar das tempestades. E nós já vimos ali. O que Jesus prometeu sempre foi estar conosco nas tempestades. Ele prometeu estar conosco nas tempestades. E há uma coisa muito interessante, amados, que eu tenho percebido com as lutas e tempestades que têm vindo à minha vida. É que as tempestades podem trazer à nossa vida crescimento, maturidade, fé, confiança em Deus. E tenho percebido também, na minha caminhada, que por vezes nós aprendemos mais a confiar em Deus com as tempestades do que com a abundância. Alguém está a perceber alguma coisa que eu estou a dizer? Eu tenho aprendido a confiar mais em Deus no meio da tempestade, porque a tempestade faz com que eu chegue a um limite que entenda que se calhar na minha força eu não vou conseguir, então eu preciso mesmo de Deus nessa situação, do que na altura da abundância e da bonança, que parece que eu até não preciso tanto de Deus como isso, que se calhar a minha confiança ou aquilo que eu tenho, ou a confiança nas pessoas que estão à minha volta é suficiente. Então, no meio daquela tempestade em que parece que o barco vai afundar, parece que não há solução, parece que a vida já não tem forma de voltar novamente à normalidade. Nesse momento em que a vida está a meter água, não é? A gente até usa este termo, já estás a meter água. Então, nessa altura, a gente percebe que Deus é a solução, que Ele é o Senhor.
Paulo dizia uma coisa muito interessante lá em 2 Coríntios, diz: por isso sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então eu sou forte no Senhor. Quando eu me sinto fraco, quando eu chego àquela conclusão que a coisa não dá na minha força, então eu começo a perceber que Deus revela nas minhas fraquezas e que Deus age nas minhas fraquezas. É bom nós entendermos isso, amados. A segunda coisa que nós aprendemos que nas tempestades é o seguinte, e falámos sobre isso no domingo passado um pouco: não existe, ouça bem, nenhuma tempestade que seja maior que o nome e o poder de Jesus. Nenhuma. Lá em Marcos capítulo 4, aqui versículo 39, diz: Jesus despertando, levantou-se, repreendeu o vento e a violência das águas. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Apavorados, admirados os discípulos perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedecem? Noutra passagem Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, amados, não importa a tempestade que você está a passar, lembre-se que o nome de Jesus é o nome acima de todo o nome. Não há tempestade que não tenha um nome. As tempestades todos têm um nome. Agora até costuma-se dar às tempestades, não é tempestades, mas àqueles furacões, é isso. O nome, não é? É Maria, é o Joaquim, não é? Já reparou que dou o nome agora? É o Fred, não é? Dou nome agora às tempestades. É interessante, então a tempestade tem um nome. E o nome de Jesus é o nome acima de todo o nome. Então não importa a tempestade que você está a passar, Jesus sempre terá poder para acalmar essa tempestade. Jesus sempre terá poder para agir nessa tempestade. Jesus sempre terá poder para transformar essa tempestade num tempo de calmaria. Sempre terá esse poder. Então nós aprendemos isso nas tempestades, amados, que não há tempestade maior que o nome de Jesus, e que Jesus tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. A terceira coisa que nós aprendemos com as tempestades, e diz aqui, é que existe sempre uma outra margem na nossa vida. Existe sempre uma forma de nós passarmos e superarmos toda e qualquer tempestade. O objetivo da tempestade na nossa vida não é destruir a nossa vida. O objetivo da tempestade na nossa vida é fortalecer-nos ainda mais na caminhada com Cristo. Esse é o objetivo da tempestade. Olhe para a tempestade não como uma coisa que vem para destruir a sua vida, mas para uma coisa que vem para fortalecer mais ainda a sua confiança em Deus, a sua fé, e provar os fundamentos da sua vida. Porque é no meio da tempestade que os fundamentos da casa são provados, ou não? Quando lá em Mateus diz que o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha, o homem que não é sábio edifica a sua casa sobre a areia. Quando vêm as tempestades, quando vêm os ventos, quando vêm as ondas a bater na casa, a casa que é edificada sobre a rocha vai ficar firme, mas a casa que está edificada sobre a areia diz que vai cair. Então a tempestade revela o quê na nossa vida? Os fundamentos. Onde é que nós estamos alicerçados? Se em qualquer tempestade a nossa vida abana e nós pomos tudo em causa, a gente tem que rever os nossos fundamentos. Certo ou não? Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Se em qualquer vento a gente mete logo em causa Deus, se em qualquer abalo na nossa vida a gente mete logo em causa Deus, então a gente tem que rever os fundamentos. Porque no fundo, os fundamentos que nós temos e que são, hoje saber o que eu vou dizer. Vocês lembram-se há um tempo atrás nós falámos sobre aquilo que nós podemos aprender com os animais e que falámos da formiga? Lembram-se disso? Diz que a formiga prepara o inverno quando? No verão. Você sabe quando é que se prepara para a tempestade? Não é quando ela chega, é antes dela chegar. Não há exército nenhum que vá para a guerra, não é? Que se prepare na altura que vai para a guerra, no dia antes. Tem que haver uma preparação antes ou não?
O Sebastião estava a dizer que nós chegamos ao final do ano e fazemos uma retrospectiva deste ano. Eu não sei como é que vocês fazem, por exemplo, quem tem negócios, pelo menos, se vocês fazem alvos para o ano que vem. Vocês preparam-se para aquilo que está para vir. Vocês preparam-se para o ano 2023, como é que vai ser. Eu não sei se a gente antecipa as coisas ou não. Ou se a gente vive apenas no momento, naquilo que acontece. Se correr bem, muito bem. Se correr mal, a gente depois logo se vê. Eu não sei se vocês vivem assim. Ou se vocês vivem, não é? Antecipando também aquilo que poderá vir. Eu não estou a dizer para a gente viver preocupados com aquilo que está para vir. Mas é sábio. Aliás, a palavra de Deus fala sobre isso. Diz, tu queres construir uma torre, primeiro senta-te e faz contas, ou não? Alguém que vai construir uma casa se não tem nem sequer dinheiro para começar? Digo eu, não sei. A gente diz, vamos pela fé. Eu não sei se isso chama-se fé, se chama-se loucura. A gente quando quer fazer umas obras, faz contas ou não? Vamos ver se temos dinheiro para pagar a quem nos vem fazer as obras. É assim ou não é na vossa casa? Não, a gente faz as obras, depois logo vê. Se houver dinheiro para pagar, pagamos. Se não houver, olha, não é? Alguém vai ficar por receber. Não é assim, pelo menos não devia de ser assim, não é? A gente devemos ser cumpridores com os nossos deveres nesse aspecto. Então, amados, nós temos que perceber isso, que sempre haverá uma forma de nós passarmos e superarmos as tempestades. Agora, quando as tempestades vêm, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer quando as tempestades vêm? Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim, os discípulos despertaram Jesus dizendo, mestre, não te importas que morramos aqui? Primeira coisa que você deve fazer, quando a tempestade chega à sua vida, e não é só quando a tempestade chega à sua vida, diariamente você devia de fazer isto, fale com Deus, busca Deus, ore. Ora, às vezes nós procuramos ligar para todo o mundo quando chega uma catástrofe. E Deus é a última pessoa que nós vamos falar. A gente às vezes procura solução em tudo o que é sítio e parece que o Senhor é o último recurso. Só que quando a coisa está mesmo negra, é que a gente vai a Deus. Sabe, os discípulos fizeram o correto. Eles buscaram ajuda no único que poderia resolver, Jesus. Eu gosto muito de um versículo que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz assim, exorte, pois, Paulo escrevendo a Timóteo, exorte, pois, que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando é que isso deve ser feito? Quando é que nós devemos orar? É depois de tudo ou antes de tudo? Antes de tudo. Qual é a nossa tendência, muitas vezes? É orar depois de tudo. A gente aqui às vezes inverte as coisas. A Bíblia diz, e Paulo até diz muito, olha, eu exorto, eu peço por favor que vocês entendam este princípio. Timóteo, eu peço encarecidamente que tu percebas isto. Antes de qualquer coisa, ora. A gente faz isso? Eu às vezes até brinco, não é uma brincadeira, mas às vezes até falo assim, que a gente até antes de comprar ou fazer alguns negócios devia de orar, ou não? Antes de vocês se meterem em alguns negócios, nós nos metemos em alguns negócios, eu já fiz alguns negócios que eu vou ser muito honesto. Se fosse hoje não os fazia. A coisa não correu muito bem. E se calhar, se eu tivesse orado antes e pedido a Deus direção e ouvido Deus, se calhar não me tinha metido naqueles negócios. Mas a gente faz primeiro as coisas e depois... A gente primeiro faz as coisas, não é? Põe lá os nossos planos e depois pede a benção de Deus para aquilo que a gente já fez. Quando devia de ser ao contrário, não é? A gente primeiro devia dizer, Deus dirige a minha vida. Senhor, é um bom negócio, não é? Devo fazer ou não? Você crê que Deus está interessado nisso? Em dirigi-lo nessas coisas? Eu não sei se a gente crê nisso às vezes. Estou na abundância, na fartura, ora. Na tempestade, nas tribulações, nas lutas, nas fraquezas, orem. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, outra vez, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, há uma coisa fantástica. Tiago diz assim: a oração do justo é poderosa e produz grandes resultados. A oração do justo é poderosa. Então não se esqueça, uma vida de oração toca a grandeza de Deus e gera o sobrenatural. Deus age quando nós oramos. Há um escritor que alguns de vocês gostam muito, eu também, Max Lucado, que diz assim: quando você fala, Jesus ouve. Você crê nisso? Quando você fala, Jesus ouve. E quando Jesus ouve, as situações e as vidas são transformadas. Você crê nisso? Você quer quem que tem transformado a sua vida tem sido Cristo? Você crê nisso? Que quem tem transformado a sua vida tem sido Jesus, tem sido a palavra de Deus. A sua oração, ouça, a sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. Uau! E o seu mover aqui na terra. Então, quando nós oramos, nós acionamos o poder de Deus no céu, que depois se vê o resultado aonde? Aqui na terra. Mais ainda, as ações do céu começam quando alguém ora na terra. Vocês creem nisso? Eu tenho aqui um amigo esta manhã que se chama Miguel Pio, que gosta muito de um versículo. O versículo dele preferido está lá em Daniel. Não sei se vocês já ouviram esse testemunho aqui. Está lá em Daniel, que diz assim: Daniel, desde a primeira hora em que tu aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, a tua oração foi ouvida. E eu vim por causa das tuas palavras. Então não se esqueça que a nossa oração aciona o mover de Deus. Aciona o mover de Deus. Não deixe de orar. Em segundo lugar, para nós avançarmos e chegarmos aqui ao fim, fique firme na palavra de Deus. Fique firme naquilo que está escrito e que Deus diz que vai fazer, Deus vai cumprir. Fique firme na palavra. A gente às vezes fica mais preocupado com as tempestades e com as notícias do que com aquilo que está escrito. A gente parece que às vezes ficamos mais fixados naquilo que está a acontecer à nossa volta do que naquilo que está escrito. Vocês lembram-se quando Jesus manda os discípulos irem à frente e ficou lá no monte orando, e mais tarde vem caminhando sobre as águas, e os discípulos pensavam que era um fantasma, e Jesus disse: não temam, sou eu. E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, e logo mais diz que Pedro começou a afundar. E disse a Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão, o trouxe para cima e o levou até ao barco. Mas neste entretanto diz que Pedro começou a ver o quê? As ondas, o vento, a tempestade. Ou seja, os olhos de Pedro deixaram de estar fixados na palavra que Jesus disse: vem, e começou a estar fixado no quê? Nas tempestades. E é interessante, amados, quando nós nos fixamos mais nas tempestades do que na palavra, nós até nos esquecemos da nossa identidade, que nós somos. Porquê é que eu digo isto? Pedro era um exímio nadador. Pedro era pescador. Ele devia de saber nadar. Aliás, por mais que uma vez nós lemos na palavra de Deus que Pedro se atirou às águas e veio ter com Jesus. Então Pedro era um nadador exímio. E até naquela altura, fruto dele olhar mais para as circunstâncias do que para a palavra, ele até se esqueceu, possivelmente sabia nadar. E na nossa vida, quantas vezes isso acontece? Fruto de nós olharmos mais para as tempestades, para as situações, do que para a palavra de Deus que diz quem nós somos, até nos esquecemos, na verdade, de quem verdadeiramente nós somos, em Cristo Jesus. Então confie na palavra de Deus. O nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não importa as circunstâncias, Deus não muda. E aquilo que você está a viver hoje,
Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19 diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação espera a revelação dos filhos de Deus. Então, aquilo que você está a viver hoje, acredito que Deus não quer que você fique no hoje, naquilo que você está a viver, mas Deus tem muito melhor para si. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. E é interessante aqui que diz que a criação espera a revelação. Eu sei que isto aponta para uma determinada altura na história, mas deixe-me dizer que as pessoas esperam uma revelação de Deus nas atitudes dos filhos de Deus. Você crê nisso? Que as pessoas esperam uma atitude nos filhos de Deus que mostrem Deus. As pessoas à sua volta querem ver Deus nas suas ações, nas suas palavras, naquilo que você faz. Mas deixe-me dizer o seguinte: e nada melhor do que ver essa revelação na confiança demonstrada em Deus no meio das tempestades. Ouça, entenda isto por favor, eu vou dizer isto com muito carinho. Se no meio da tempestade a nossa linguagem é a mesma de quem não conhece a Cristo, o que é que nós estamos a demonstrar? Alguém percebeu o que eu disse? Eu vou repetir outra vez. Se eu digo que confio em Cristo, se eu digo que a minha vida está segura nas mãos de Deus, se eu digo que no presente Deus cuida de mim, no futuro Deus cuida de mim, quando vem a tempestade, se a minha linguagem é a mesma e as minhas ações são as mesmas de quem não tem esta confiança em Deus, até inclusive diz que Deus não existe, que diferença eu estou a mostrar? Que revelação eu estou a trazer de quem Deus é à vida das pessoas, através da minha vida? Se no fundo, quando a tempestade vem, eu tenho a mesma linguagem, eu tenho as mesmas ações, as mesmas reações, que diferença há em mim? Então a criação espera a manifestação dos filhos de Deus no seu dia a dia e nas tempestades ainda mais, porque no fundo é no meio das tempestades que nós vemos, mais uma vez eu digo, onde é que estão os nossos fundamentos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Diz aqui, de todos os lados somos pressionados, mas não. Eu gosto muito desta expressão aqui. Diz aqui, mas não. Nós podemos estar a passar por dificuldades, mas ainda não é o nosso fim. Nós podemos estar a passar por tempos difíceis, mas ainda não terminou. A história ainda não terminou. Deus ainda não colocou o ponto final na situação. Nós podemos estar a passar pela catástrofe maior da nossa vida, mas ainda não é o fim. Deus ainda continua sendo Deus. Deus continua sendo fiel à sua palavra, aos seus princípios, a quem Ele é. Deus continua sendo Deus. No meio da tribulação, no meio da aflição, Deus continua sendo Deus. Amém. Aleluia. Amados, terceira coisa que nós temos que fazer é entender que existem tempestades que vêm à nossa vida, e ouça isto com atenção. Existem tempestades que vêm à nossa vida que a sua fonte é espiritual, que a sua fonte é o diabo. A gente agora não gosta muito de ouvir isto, mas é verdade. Diz lá, Jesus despertando levantou-se e repreendeu o vento e a violência das águas. Ouça, nós não podemos ficar passivos diante de situações que nós sabemos que é opressão espiritual. Temos que agir e repreender todo o mal em nome de Jesus. Há tempestades que se levantam na nossa vida que não são naturais, são espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você queira ou não queira, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ouça, quando nós
analisamos esta passagem, e nós às vezes lemos a passagem e atiramos um bocadinho aqui do seu contexto. Se vocês analisarem esta passagem, diz Jesus assim: passemos para outra banda. E no meio dessa passagem, de repente se levanta o quê? Não percebi. Uma tempestade, certo ou não? Vocês estão-me a acompanhar? No meio da travessia levanta-se o quê? De repente, o que é que Jesus tinha dito? Passemos para outra banda. Eles estavam a fazer aquilo que Jesus tinha dito ou não? Eles estavam a fazer a vontade de Deus ou não? É que a gente às vezes pensa que as tempestades só se levantam na nossa vida quando nós não estamos a fazer a vontade de Deus. Isso é uma tempestade, é porque vocês não estão a fazer a vontade de Deus. Esqueçam. Há tempestades que se levantam na nossa vida precisamente porque você está a fazer a vontade de Deus. Não tem outra fonte. A gente precisa estar alerta para isso e ter esse discernimento e perceber: isto não é normal, isto não é de Deus. Não é normal, às vezes certas coisas que vêm à nossa vida, parece que tinha tudo para dar certo e não deu. E a gente diz assim: se calhar, olha, não é normal. Há coisas que não são normais. E é bom que a gente possa abrir os nossos olhos e ter esse discernimento. Você tem um inimigo que não quer que você prospere. Você tem um inimigo que não quer que você tenha saúde. Você não tem um inimigo que não quer que o seu casamento possa dar certo. É bom a gente perceber isso e falar com tudo aquilo que está escrito, porque esta é a realidade. E nós temos de despertar para isso, amados. Nós temos que entender isso, que há situações que nós temos de ter esse discernimento, perceber que não é normal. Não é normal isso estar a vir à nossa vida, e nós temos que perceber isso. Nós temos que agir. Amém? Amém. E para terminar, aprenda a descansar e confiar em Deus. O que fazer no meio da tempestade? Primeiro, ore. Segundo, firme a sua vida na palavra. Terceiro lugar, tenha este discernimento que há coisas que não são normais. Você tem que ter esse entendimento. São coisas que vêm para destruir a sua vida, para destruir o seu casamento, para destruir o seu lar, para destruir o seu negócio. É bom nós percebermos isso e termos este discernimento. Amém? E eu estava a dizer, e depois parei aqui no meu pensamento, mas deixe-me dizer isto: quando Jesus estava lá e disse aos discípulos: passemos para outra banda, levantou-se aquela tempestade. Quando os discípulos e Jesus chegaram a outra banda, o que é que se lhe apresentou naquele lugar? Alguém que lembra-se? Um homem completamente possesso. Um homem que nem sequer os grilhões que punham nas suas mãos conseguiam sustê-lo. Vivia nos sepulcros, uma coisa terrível mesmo que aconteceu. Eu vou abreviar a história. Aquele homem foi liberto por Jesus. Aquela legião de demónios entraram numa manada de porcos e aquilo despenhou-se todo, não é? O povo veio ter com ver aquilo tudo e ficou com receio. E o que é que eles disseram a Jesus? Não percebi. O que é que eles disseram a Jesus? Vai-te embora. Vai-te embora. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus pegou no barquinho e voltou novamente para outra margem. E quando chegou a outra margem, uma série de milagres aconteceram. Filha de Jairo, a mulher com o fluxo de sangue, logo no seguimento, se vocês lerem a vossa Bíblia, está logo aí no seguimento. Agora eu faço uma pergunta só. Porquê é que Jesus foi a outra margem? O que é que Jesus foi lá fazer? Não percebi. O que é que Jesus foi fazer à outra margem? Libertar um homem possesso. Foi ou não foi? Jesus fez lá mais alguma coisa? Fez, ganhou um evangelista. Foi ou não foi? O homem queria seguir Jesus e Jesus disse assim: não senhora, vai e diz aquilo que te aconteceu. Ele foi por Decápolis, não é? Que é um conjunto de 10 cidades. Ele foi falando dos milagres de Jesus. Jesus libertou um homem possesso. Estamos a falar de alguma coisa espiritual. E esse homem se tornou o quê? Um discípulo de Jesus, um pregador do Evangelho. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Há coisas que são espirituais e nós temos que entender isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que aquela tempestade se levantou para impedir de Jesus chegar à outra banda. Aquela tempestade levantou-se para impedir Jesus de fazer aquilo que ele queria fazer. Amém? Aprenda a descansar e confiar em Deus. O grupo louvor pode subir, por favor. Aprenda a confiar e descansar em Deus. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês pudessem responder para vocês mesmos. Quantas vezes Deus já falhou consigo?
Quantas vezes Deus já falhou consigo? Quantas? Será que nós acreditamos mesmo que Deus está no controle de todas as coisas? Será que nós acreditamos nisso? Marcos capítulo 4, versículo 38 diz: Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ouça o que eu vou dizer. Sabe, nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a autossuficiência. Isso não tem mal nenhum em determinadas alturas, situações e numa determinada medida acreditarmos em nós mesmos, nas nossas capacidades, não tem mal nenhum. Mas deixe-me dizer que isso pode ser muito perigoso quando a nossa autossuficiência retira Deus da direção da nossa vida. Quando nós confiamos mais na nossa autossuficiência, na nossa força. O salmista dizia: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na força do seu braço, mas nós faremos menção do Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós, muitas vezes ouvimos pessoas dizer: nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Deus nesta situação, naquela situação. Nós aprendemos a viver sem Deus. Lá em Lucas capítulo 8, 25, o paralelo a esta, Jesus perguntou: onde está a vossa fé? E nesta manhã esta é a minha pergunta: onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa segurança? Onde é que está a nossa esperança? E eu queria terminar lendo só um versículo. Eu queria que nós ficássemos em pé. E queria ler um versículo, 2 versículos. Salmo 71, versículos 5 e 6. Diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentas desde as entranhas de minha mãe e eu te louvarei. Tu és a minha esperança, tu és a minha confiança. Onde é que está a nossa confiança no meio da tempestade? Onde é que está a nossa confiança no meio da bonança? Jesus é especialista em acalmar tempestades. Ouça, toda a tempestade tem um fim, mas a forma como nós enfrentamos a tempestade vai determinar como chegaremos ao outro lado, como aconteceu com Jesus e os seus discípulos nesta história. Em segurança, ou possivelmente, quem sabe os discípulos pensaram numa coisa: vamos voltar para trás. O vento é contrário, as ondas são altas, Jesus está dormindo, nem se importa muito. Se calhar deve-lhes ter passado pela cabeça: vamos voltar para trás. E quantas vezes no meio da tempestade se calhar nós já pensámos isso? Mais vale voltar para trás, mais vale desistir, mais vale baixar os braços, já estamos cansados. Os discípulos estavam cansados, os discípulos pensavam que iam morrer, os discípulos já não tinham forma de tirar a água do barco. A coisa não estava fácil e possivelmente passou-lhes pela cabeça isso: vamos voltar para trás. Não vale a pena a gente continuar, o vento é contrário. Porque é que a gente está aqui a cansar-nos? E quem sabe na nossa vida nós já pensamos isso também. Em alturas da nossa vida, mais vale voltar para trás. Mais vale a gente desistir de tudo isto. E nesta manhã este é o desafio de Deus. Toda a tempestade vai passar. Toda a tempestade vai passar.